Oi, gente, tudo bom? Hoje eu convidei para uma conversa aqui conosco o Cauê Vieira. O Cauê é um amigo querido, ele é advogado e consultor, né, de relações de consumo, é um especialista nessa área. O Cauê ele foi ex-diretor do PROCON do município de Porto Alegre, né? O Cauê faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, tem uma atuação super forte na área do direito público e uma experiência super bacana no consumidor para poder dialogar aqui com a gente um pouquinho sobre essa questão, né, de consumo e a interlocução com a proteção ambiental. Então, Cauê, primeiro eu te agradeço muito a participação, né, e eu tenho falado isso para todos os amigos que estão topando, né, o desafio aqui. Eu sei que a gente está vivendo um momento bastante singular, difícil, está todo mundo em casa, a gente está fazendo o possível para conseguir, né, cumprir com os compromissos e fazer sobreviver a mente saudável durante tudo isso, né? Então, eu te agradeço bastante, eu sei que a gente te afasta da família um pouquinho, mas eu te agradeço essa participação. Então, aí, o que tu pode conversar conosco aí nesse cenário do direito do consumo e a interlocução com a questão ambiental? Bom, Fernanda, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo, ainda mais poder dialogar com os teus alunos, falar um pouquinho sobre direito do consumidor, sobre essa interlocução com o direito ambiental. Esse momento que a gente passa de crise pandêmica nos dá, ao mesmo tempo que um problema do afastamento social, nos gera também essa oportunidade de criar novas formas de diálogo, novas formas de aproximação entre as pessoas e poder participar dessa tua iniciativa de convidar colegas, amigos, convidar pessoas das mais variadas áreas para conversar com o pessoal da academia é muito importante. Eu fico extremamente agradecido por essa oportunidade. Especificamente em relação ao direito do consumidor, a gente acaba verificando ao longo da história que sempre que houve alguma crise, sempre que a economia foi mal, que houve uma crise social com mais alcance dentro de toda a sociedade, as questões relativas ao direito do consumidor afloraram. Isso não só no Brasil, como no mundo todo. Sempre que houve uma grande crise, as pessoas acabam ficando mais atentas aos seus direitos, acabam ficando mais atentas aos seus gastos, principalmente. E aí, com uma crise econômica, as pessoas, como eu estava falando, prestam mais atenção no que elas estão consumindo, prestam mais atenção nas suas relações de consumo. E aí o atrito que existe entre fornecedor e consumidor em decorrência dessa crise de relação faz com que a gente tenha o crescimento das demandas consumeristas e, consequentemente, dos regulamentos que levam à construção dessa relação no meio jurídico. Foi assim no Brasil desde o começo, lá da década de 60, 70, com as crises econômicas, lá na década de 70, o surgimento do embrião da Fundação Procon São Paulo, que foi o primeiro órgão estatal apto a cuidar das relações de consumo no país, o surgimento das entidades de dona de casa, que faziam pesquisas de preços, enfim. Então, essa conscientização surge em momento de crise. E justamente a crise atual, essa crise pandêmica, tem nos possibilitado um desenvolvimento de empatia um pouco maior entre consumidor e fornecedor. A partir do momento em que o isolamento social, que as determinações governamentais fizeram com que os efeitos da crise fossem espalhados para todos os segmentos, é muito mais fácil a gente sentir a dor do outro. E nesse sentimento de empatia, os próprios fornecedores também têm desenvolvido mais e melhores campanhas de acolhimento dos seus clientes, dos seus consumidores. E essa é a oportunidade que a gente tem hoje dentro das relações de consumo, e fazendo o link direto com as questões ambientais, é a oportunidade da gente dar o direito à informação do consumidor. O consumidor é informado de que determinado produto, de determinado serviço atende normas ambientais, é ecologicamente correto, não agride os animais, enfim, uma série de informações que ao longo dos anos acabou sendo escondida dos consumidores, com essa lupa colocada nas relações de consumo, tem condições de buscar
melhores informações. Então, a minha proposta para esse nosso bate-papo aqui, Fernanda, é justamente aprofundar de que maneira o direito à informação, que é um dos pilares da defesa do consumidor, pode ajudar a proteger o meio ambiente. É uma das coisas que eu vou te provocando aqui, coisas que eu vou pensando, né? São debates que eu acho importantes. Quando saem aquelas discussões dos transgênicos, né? Então, os organismos geneticamente modificados. E aquele sinal, né? Aquele símbolo que a gente encontra nos produtos, né? Com o triângulo e o T no centro, para informar que ali a gente tem, né, conteúdo transgênico. E a gente sabe que tem uma celeuma significativa, né, em cima disso, projeto para retirada dessa informação, dizendo que é deletério, né, para as empresas informar que tem ali transgênico, mas eu acho que daí, no fundo, esse momento é um momento de proteção ambiental, porque eu quero saber que tipo de produto é, mas também é uma proteção do consumidor, né? Eu quero ter se o Estado brasileiro optou por liberar os transgênicos, eu, enquanto consumidora, quero ter o direito de saber se é ou não e decidir se vou consumir ou não. Exatamente. Esse ponto do direito à escolha é fundamental. Esse processo todo do aviso de transgenia, o pessoal que talvez não preste muita atenção nisso, verifique no supermercado, nos rótulos dos produtos, principalmente produtos com base em milho e soja, que são os principais itens geneticamente modificados em comercialização no Brasil, tem um triângulozinho, um símbolo amarelo, um triângulo amarelo com um T, que remete à informação de que existe transgenia na formulação. Infelizmente surgiu aqui do Rio Grande do Sul toda essa discussão. O então deputado e hoje senador Reis, do Partido Progressista, salvo engano, o autor dessa proposta junto com a bancada ruralista, com perdão da franqueza, com essa desculpa de que isso assustaria os consumidores e que, mais do que informar, criaria um pânico generalizado. Como a gente não tem a informação completa, por mais que existam diversos estudos espalhados no mundo inteiro falando dos potenciais cancerígenos, enfim, de todos os problemas que produtos com origem transgênica podem causar, a gente ainda não tem a informação, como diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, clara, precisa e ostensiva. Não é precisa a informação de que é seguro ou de que não é seguro consumir produtos transgênicos. Então, essa escolha cabe ao consumidor. Se a gente buscar na história da proteção e defesa do consumidor, a gente tem lá em 1962 um discurso do John Kennedy ao Congresso americano que estabeleceu as 4 principais bases da defesa do consumidor em todo o mundo. Em 85, esse discurso e essas 4 bases foram abraçadas pela Organização das Nações Unidas, justamente no dia 15 de março, que é o Dia Internacional do Consumidor. E Kennedy falava lá naquele discurso dos Estados Unidos que o consumidor tinha o direito de ser ouvido, ou seja, ele poderia reclamar, ele poderia dizer das suas insatisfações, o direito de escolha fundamental, então a partir do momento em que ele tem a informação qualificada, ele consiga escolher entre fornecer, o direito à informação, obviamente, e o direito principal, que é o direito à segurança. Se a gente não pode informar e garantir que um produto é seguro, a gente tem que fornecer toda e qualquer informação que seja necessária para que o consumidor faça a sua escolha consciente. Essa escolha consciente é que leva a relação de consumo no seu patamar de confiança. O princípio da confiança é um dos princípios norteadores da relação de consumo, não só inspirador do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas de toda a política de consumo no mundo. E a partir do momento em que a gente negue esse direito à informação, esse direito à segurança e essa confiança entre consumidores e fornecedores, a gente está negando justamente a base de uma relação de consumo saudável. E acho que outras iniciativas a gente também poderia ter, né, com relação à proteção mesmo do ambiente, né? Daqui a pouco, e aí eu não sei se eu estou aqui, né, viajando numa área que não, de fato, não é a minha, né? A gente acaba só né, se aproximando. Mas da gente, por exemplo, as pessoas estão consumindo determinados produtos, né? Que seja a carne, por exemplo, né? Uhum. E a origem? É a área onde ela foi desmatada ou está licenciada? Esse animal está cumprindo, né? Ali está sendo, né, utilizado, né?
de uma maneira dentro das regras de bem-estar previstas na legislação brasileira ou não. Então, Uhum. pouco de produtos que sejam cruelty-free, né? Então, eu quero saber que produto é esse. Esses conteúdos que acho que cada vez mais surgem, né? Em razão de uma exigência, de uma postura de mudança do próprio consumidor, né? Que passou a enxergar um pouquinho o valor, bem pouquinho ainda, eu acho, né? Mas a sua Muito tímido. no mercado. Exato. Tudo a gente parte de um pressuposto de um consumo sustentável, de um consumo consciente. A gente passou ao longo dos últimos anos pela era do consumismo exacerbado. O acesso, tirando obviamente ao consumo, ficou muito mais facilitado. No Brasil, especialmente nos últimos 20 anos, com o aumento do poder de compra do cidadão e com o aumento da concorrência, entrada de novas empresas, enfim. Então, as pessoas simplesmente tinham aquela ânsia de consumir. A evolução natural das relações de consumo levou com que as pessoas tivessem consciência de que buscassem mais informações a respeito da forma como aquele produto foi colocado no mercado. Dá um exemplo atual. As grandes redes de supermercado do Brasil hoje não vendem mais ovos de granjas que cuidem das suas galinhas em confinamento. Então, vocês observem nas prateleiras do supermercado, basicamente todos os ovos têm lá um aviso, ovos de galinhas livres, etc, etc. Agora, essa informação, ela é suficiente para o consumidor? Ele consegue efetivamente saber se aquela granja, as galinhas estão livres, soltas, felizes, andando para um lado e para o outro para produzir aqueles ovos, ou aquilo ali é única e exclusivamente uma propaganda enganosa? E aí a gente entra no ponto que a consciência do consumidor ela precisa evoluir um pouco mais. E aí, buscando a retomada da confiança, como eu falava agora há pouco, o fornecedor também tem que ser transparente com o seu cliente. Ele não pode simplesmente colocar qualquer informação ou utilizar essa preocupação do consumidor como uma mera forma, uma mera estratégia de captação de clientela. Vamos pegar um exemplo absurdo. O governo federal faz alguma política de incentivo ao reflorestamento, ok? Como existe, mas amplia essa política e diz que madeiras de áreas de reflorestamento serão isentas de determinados tipos de impostos. Tá? Isso, ao mesmo tempo em que leva uma certa consciência de áreas de reflorestamento para evitar desmatamento, também pode levar à ganância de determinados madeiras para desmatar e aí depois plantar novamente para poder certificar aquela madeira como reflorestamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado também que essa consciência seja uma consciência efetiva e duradoura e baseada em evidências, não única e exclusivamente em inputs comerciais ou em propagandas feitas pelo próprio mercado. O direito de escolha do consumidor permite isso. Quando eu vou comprar um shampoo, por exemplo, eu vejo lá que tem uma informação de que aquele fabricante não faz testes em animais, que aquela linha de cosméticos não faz testes em animais, e eu privilegio esse consumidor, esse fornecedor, melhor dizendo, ao mesmo tempo em que eu faço isso, eu estou afastando os fornecedores que adotam praticadas. Aí é aquela velha e boa discussão entre o boicote como um instrumento de proteção animal e proteção ambiental, boicotar aquelas empresas que não sejam ecologicamente adequadas, ambientalmente adequadas, e fazer o boycott, ou seja, fazer justamente o inverso, indicar para os seus amigos, para os seus familiares, fazer publicações em redes sociais que sejam elogiosas àqueles fabricantes, àqueles fornecedores que tenham boas práticas ambientais. Então, a correlação direta entre consumidor e ambiente está justamente nisso. A partir do momento que a gente cria uma consciência ambiental, a gente com certeza vai melhorar não só as relações de consumo, mas a gente vai melhorar a origem de todos os produtos que a gente consome, que é o nosso planeta. Eu te confesso até, Cauê, quando a gente ouve assim, aquele PL, por exemplo, ali da transgenia, né? Tipo, mas eu, né, pode ser prejudicial à empresa. Bom, se a empresa acha que pode ser prejudicial, talvez ela tenha que trabalhar melhor a sua imagem e dizer que não tem prejuízo algum. Se ela não consegue ter isso, talvez seja o direito da gente de dizer, olha, eu quero me alimentar de outra coisa e não disso, né? E até é curioso, porque o símbolo a gente encontra rápido, você vai ver a ração de animais, né? A ração de cachorro, gato, tal, é bem grandão, né? Aquelas comidas tranqueira lá, né, salgadinho, não sei o que, é bem grandão. Mas daí tu vai procurar no resto dos produtos, tu vai ter que ir quase de lupa, né? Exato.
para enxergar. Então, assim como a gente conseguiu algumas vitórias, né, dizendo, olha, para os celíacos, presta atenção, fenilcetonúricos, presta atenção, né, diabéticos, presta atenção. Talvez seja um momento também da questão ambiental entrar dentro desse cenário e a gente poder saber, olha, essa galinha que está ali só escrito galinha solta, solta como? Ela só é recolhida durante o dia, ela só é recolhida à noite, a ração é pura, ou ela come milho, ela cisca, o que é isso? Né? Quais são os critérios para a gente dizer isso? Ou é simplesmente não usei uma jaula apertada? Né? O que é o livre? O que é o... Exato. Né? Exato. Se a gente pegar dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente diz lá que a informação ela tem que ser clara, precisa e ostensiva. Tá? Ou seja, todo mundo tem que conseguir compreender e ela tem que ser facilmente verificada. Então, se a gente disser produtos com origem transgênica, será que o grosso da população entende o que é essa origem transgênica? Será que essa informação, por mais que ela seja clara, porque ela está escrita em língua portuguesa, que ela seja precisa, porque efetivamente existe uma origem em transgenia, tá? Mas será que essa informação ela é útil para o consumidor? E é essa evolução que a gente tem que buscar, e aí a proteção do meio ambiente, a conscientização das pessoas a partir desse tipo de diálogo que a gente está tendo, ela vai fazer com que as empresas se obriguem a colocar uma informação que seja útil. Tá? Não adianta colocar lá que os meus testes são realizados conforme os protocolos de Nuremberg. Agora, quem é que vai saber quais são os protocolos de Nuremberg que vão gerenciar esse tipo de situação? A partir do momento em que a gente busque essa informação e a gente exija que os fornecedores mudem o seu procedimento, aí sim talvez a gente consiga avançar não só da informação clara, precisa e sensível, mas pela utilidade da informação. Ela tem que ser facilmente acessada e não relegada a uma prateleira no cantinho de um supermercado e com um preço exorbitantemente maior do que dos outros produtos. Isso é claro que isso eu acho que vem com o tempo, né? Como a gente viu daqui a pouco os recicláveis, né? A gente teve ali uma evolução, uma alteração, foi uma mudança que veio vindo, né, devagarinho ali. Talvez eu acho que é uma situação de modificação que a gente venha a enfrentar em seguida. Mas de fato, eu acho que o consumidor ainda não descobriu o poder que tem. E eu acho que tu tocou num ponto aí que eu gostaria até de reforçar. Da gente deixar de ser daqui a pouco, tão resistente naquelas questões, eu prefiro destruir a imagem da empresa tal que eu não gosto, né? Talvez seja muito mais positivo a gente, enquanto, né, enfim, querendo proteger o planeta, que a gente está vendo aí que de fato precisa, né? Querendo modificar algumas questões, daqui a pouco, assim, não, quem sabe eu vou dar um incentivo para a empresa bacana, né? E aí, na hora Exato. social ir lá destruir a empresa A, bora para a rede social e ir lá valorizar a empresa B, né? E fazer que daqui a pouco ela se destaque no mercado, né? E acho que é bacana porque é uma mudança de cultura e é uma mudança de comportamento mais empático, né? Que eu acho que tem tudo a ver também com a questão do direito ambiental, né? É um espaço de empatia também. Então, vamos valorizar aquilo que tem de melhor, né? Que naturalmente aquilo que está desadequado, que está errado, ele vai perdendo o espaço, né? Exato, exato. A maturidade dos mercados leva a essa conclusão. O mercado de consumo, ele naturalmente expulsa das suas relações aqueles que não respeitam efetivamente o consumidor. Ele até consegue atingir um certo status financeiro, enfim, de lucro, de lucratividade, mas ele não se mantém a partir do momento em que a informação ela circula. Em tempos de rede social, então, isso é muito mais presente. A grande preocupação das empresas hoje é com a sua reputação, e a reputação se forma justamente a partir das conversas entre os próprios consumidores. Por mais que exista um investimento gigantesco por parte das grandes empresas em propaganda, em inserções patrocinadas, muitas vezes sem informação do consumidor de que aquilo é uma propaganda, de que aquilo é um patrocínio efetivo, mas a informação boca a boca ela é fundamental. E a gente está muito acostumado, como tu bem colocaste, Nanda, a criticar. A gente está muito acostumado, enquanto tem um problema, ir lá para o Twitter, para o Facebook, ao tal do hashtag textão. A gente faz muito isso. Agora, quantos de nós já fizemos textão no Facebook, fizemos uma thread no Twitter, enfim, postamos no Instagram um elogio a um fornecedor, um elogio a determinada
da conduta de uma empresa. Isso é importante também de ser feito, porque a partir do momento que tu faça isso, talvez aqueles teus 500, 600 amigos, 2 ou 3 façam também. E isso em rede tem o potencial de alcançar milhares e milhares de pessoas. Essa mudança de cultura é fundamental. Mas enquanto a gente não muda a cultura, e aí tu falaste dos produtos reciclados, e me veio um exemplo das políticas que a gente tem estabelecidas no Brasil, mas que também ainda são muito tímidas, de logística reversa, por exemplo. Tá? Nós tivemos uma grande rede de supermercados que não atua aqui no Rio Grande do Sul, mas muito forte no Rio de São Paulo, que estabeleceu uma política interna de logística reversa única e exclusivamente voltada à questão financeira. Tá? Foi a rede Pão de Açúcar. O que ela fez? Ela construiu o tal do Caixa Verde. Tá? O que é o Caixa Verde? Todos os consumidores que são pelo caixa no supermercado e que queiram deixar os papelões, as embalagens lá no próprio supermercado, ele pode fazer isso. Então vai lá e compra 3 pastas de dente, compra um packzinho de cerveja, enfim, ele pode deixar aquele papelão, aquele plástico, tudo isso lá e levar para casa só o produto, porque daí ele não se preocupa com a reciclagem. Com isso, a rede de supermercados lucrou milhões porque eles passaram a vender para as empresas de reciclagem o próprio papelão. Eles passaram a instituir uma política ecologicamente correta, mas com um viés econômico. Serve isso? Serve. A Bem partir do sério momento. também. Eu não vejo problema nenhum nisso. Claro que não. A lucratividade é o objeto de qualquer empresa. O lucro é o objeto de qualquer empresa. E se tu consegue aliar essa tua busca pela lucratividade com a proteção ambiental, por que eu vou deixar que aquela caixinha de pasta de dente vá lá para casa do Cauê, que vai jogar no lixo comum e vai se perder ao invés de Não, ser reciclado? ou Por mesmo que que o tu acha que Cauê não vai ficar? ou Poxa, mesmo que o Cauê recicle, mas daqui a pouco chega errado, não chega na certa, né? Não chega na cooperativa, não consegue fazer a triagem. Se ali tu já está exato. direto, né? Exato. E foi muito legal, se os nossos alunos aqui tiverem curiosidade, só colocar no Google Caixa Verde Pão de Açúcar. É uma musiquinha bonitinha com a Clarice Falcão, aquela que era do Porta dos Fundos, cantando. É muito legal, porque eles venderam isso com uma facilidade para o consumidor, em nenhum momento eles falam da questão econômica, tá? Mas o que está por trás é isso. E por que a gente não pode buscar essa conscientização? Nós, que trabalhamos com consultoria também, às vezes, ao invés de fazer o que muitas vezes ele é repelido como o louco da proteção ambiental, o louco da proteção animal, ou lá veio o xiita, por que a gente não pode contornar essa situação por um argumento mercadológico? Olha, tu vai parar de perder dinheiro. Se tu reciclar esse teu óleo, se tu conseguir fazer um posto de coleta, tu, fabricante de celular, por exemplo, faça uma forma de que a tua logística reversa seja iniciada pelo teu próprio cliente. Cara, faz programas de troca de celular, faz programas de troca de computador. A quantidade de lixo eletrônico que o nosso país gera é absurda. É Absurdo. absurda. Nós estamos já muito próximos de China e de Estados Unidos na produção de lixo eletrônico. A China, pior, mas os Estados Unidos ainda tem a cultura de, não quero mais essa TV, eu coloco na rua, alguém vai lá e pega. Ainda tem um certo reuso por uma cultura social, não programa. Mas no Brasil, a gente simplesmente pega uma gente e joga no raio de luz. Infelizmente, é assim. Mas se a gente conseguir construir formas de que economicamente isso também seja viável ao mercado, talvez aí seja o pulo do gato para a gente aumentar sensivelmente a nossa proteção ambiental. Cauê, eu acho que ficou vários pontuamentos foram bem importantes aqui para que a gente consiga fazer esse vínculo, né, esse elo. E acho que a cada vez mais esse reforço, né, a relação consumo, relação ambiente, ela anda de mãos dadas, né? Quando a gente fala em política de logística reversa, quando eu estou me preocupando com os resíduos, quando eu estou me preocupando, na verdade isso aí tudo é oriundo de uma política de consumo, né? Exatamente. Enquanto consumidor, qual vai ser o meu papel nisso tudo, né? Qual vai ser o reflexo? E usar a própria organização jurídica, né, de defesa do consumidor como ser também uma forma de defesa ambiental, né? Perfeito. Né? Eu acho que é um caminho muito bacana de ser realizado.
Baca, eu te agradeço bastante. Eu vou até buscar aqui o link, daqui a pouco deixo para eles junto ali. Fiquei curiosa também para olhar o Ótimo. Pão de Açúcar. Né, parabéns, muito obrigada mesmo. Né? Acho que são reflexões que a gente tem que ter, e acho que esse debate das logísticas reversas, como relação de consumo, né, e como resultante econômica, é um debate importante que a gente tem que ter em seguida, assim, mais áreas para além daquelas que já estão ali obrigatórias. Né? Exatamente. É uma questão de evolução social, evolução de consciência individual, e essa individual, a partir do momento que divulgada, vira uma consciência coletiva, e esse é o nosso desafio. Nanda, muito obrigado Muito pelo obrigada convite, mesmo, fiquei Cauê. extremamente feliz de falar com teus alunos. Um abraço. Fiquei só triste das crianças não aparecerem, né? São 4 e não aparece ninguém aqui, né? Uma tristeza total. Peraí que tem um dormindo no meu pé aqui, deixa eu chamar ele. Rubens, vem cá, sobe aqui, vem cá. É que esse cara ganhou cama nova durante a quarentena e aí ele fica na cama agora, ele não quer saber de sair. Mas Ai, esse é o Rubinho, querido. ó. Hein, Rubinha? Bana, Rubinho. Ai, ai. Pessoal, Tá bom, então, Cauê. Abração. Obrigada.